Este é finalmente o filme do Batman. Graças ao diretor Matt Reeves isso aconteceu. Há muito tempo a gente já estava esperando por isso. E a gente ainda estava um pouquinho inseguro para saber se Robert Pattinson ia conseguir fazer um Batman brilhoso, um Batman depressivo ou não. Mas graças ao bom trabalho do próprio Robert Pattinson, a gente conseguiu ver aí um trabalho excelente que foi o filme The Batman. The Batman. The Batman. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão para todos vocês, ou para os poucos que acompanham aqui o meu canal, é porque a minha câmera de filmagem, que é o meu Samsung, ela ficou ruim, e eu não tinha como editar alguns vídeos que eu já tinha gravado e deu ruim, aí voltou para consertar, e agora que ficou bom, mas não parei, nós não paramos, estamos aqui gravando vídeos para vocês e a gente vai começar falando do Batman, que é finalmente um filme onde o próprio Batman é o protagonista. Geralmente nos filmes do Batman os protagonistas são ou a própria cidade de Gotham, ou o Bruce, ou o Coringa, mas dessa vez o personagem principal deste filme é o próprio Batman. E a pergunta que você talvez possa me fazer, caso você ainda não tenha assistido esse filme é: e ele é bom? Vale a pena assistir? Eu digo pra você, ele não é só bom, como ele é excelente. Se você puder e ainda estiver no cinema próximo a você, vá agora correndo e assista ao Batman, senão espera que vai já lançar na HBO Max aí no final desse mês. Eu poderia muito bem te prestar a minha conta, mas a minha conta é a conta do Pedro. Então eu não vou te emprestar. Eu sou o Digão Bale, você está aqui no meu canal. Aqui a gente fala de filmes, a gente fala sobre séries, a gente fala sobre o Batman. E você está aqui para assistir aquilo que eu pensei, o meu ponto de vista e a minha visão acerca desse filme. Então, simbora. O Batman é uma história nunca vista no cinema, sobre ele desta vez ser um detetive de Gotham procurando mistérios. É o ano 2, ou seja, ele ainda está no início ainda da sua carreira como o morcegão aí apavorando aí todas as pessoas, todos os bandidos, e ele está começando a desvendar um mistério. Esse filme fala sobre um mistério que o vilão Charada, que alguns já devem conhecer, fez um crime e por causa desse crime eles estão tentando descobrir aí o que acontece. O Batman é um detetive que descobre muito e ele é brabo demais. A ambientação desse filme, ela é uma das coisas que eu mais gosto, porque é todo um clima no ar. O filme ele é todo no escuro, tem poucas cenas que são de dia, e isso talvez possa ser algo que algumas pessoas não gostem, mas esse clima sombrio que esse filme apresenta é agradável e serve ao propósito da trama, e todo o filme ele é batido nesse clima aí. Tá sempre chovendo, tá sempre escuro, o filme ele é na sua maioria à noite, e quando tá de dia tá nublado. Isso que é o mais interessante. Para algumas pessoas talvez isso seja algo prejudicial, principalmente ao assistir no cinema, porque o cinema já é escuro e tá tudo muito escuro, e aí isso pode ser para algumas pessoas algo que elas não gostem. Mas eu, que sou fã de cinema e gosto desse estilo no ar, eu achei muito bom, principalmente quando faz contraste com alguns tiros, alguns faróis, algumas luzes e algumas explosões também. Então é muito bom esse clima, é muito boa toda essa ambientação, e a cidade de Gotham, ela é uma cidade que você fica olhando assim pensando, caraca, além dela ser grandiosa, ela é extremamente perigosa. Lembra muito uma cidade aí, qual eu faço parte, Rio de Janeiro. Mas Gotham tá mais ou menos assim, a gente precisa de um Batman aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando é sobre a duração do filme, que pra mim ela não foi um grande problema, mas ela possa ser um problema para algumas pessoas que principalmente não estão acostumadas ou estavam com uma expectativa de um filme de ação, ao qual ele não é. Ele é um filme de suspense, ele é um filme sobre crime, é um filme sobre desvendar mistérios. E por conta disso, talvez a ação para algumas pessoas seja dosada aí entre o mistério. Para mim, a ação ela foi excelente, pode ter faltado um pouco em alguns aspectos para algumas pessoas, mas para mim não faltou, porque a cada virada de ato a gente vê um grande momento de ação acontecendo. A gente tem a famosa e a clássica perseguição com o Batmóvel, a gente tem ali aquelas lutas, ele com vários vilões, ele combatendo pessoas do crime, ele tendo um embate ali com o vilão, mesmo que isso não seja propriamente uma briga páreo a páreo um contra o outro, mas a ação ela é muito bem dosada, porém o filme não é de ação. Ele é um filme muito mais dramático do que um filme de ação. E isso não é algo prejudicial ao filme, muito pelo contrário, enriquece o filme mais ainda. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é o contraste que tem
tem entre o Batman e o Bruce Wayne. Isso é uma das coisas que eu acho sensacionais, porque o ator Robert Pattinson, e eu já estou falando um pouco da atuação dele, ele consegue reequilibrar muito bem o morcegão raivoso e que quer meter a pregada em todo mundo, entre um milionário ainda fragilizado pela morte dos seus pais, e cá entre nós, 10, 15, 20 anos se passaram, o cara ainda tá sofrendo a morte do pai. Mas tudo bem, esse é o personagem que a gente tem e ele consegue entregar isso muito bem. O filme ele até justifica esse sofrimento dele por conta da trama inicial, que é um outro garoto perdendo o seu pai. Então isso talvez tenha trazido uma certa lembrança para ele, e eu acredito que essa carga dramática seja mais uma questão de empatia. E o que eu acho legal é que ele tá tentando se descobrir ali como o Batman, né? Ele tá tentando saber qual é o lugar que ele tá. Se ele tá sendo vingativo ainda pelo que aconteceu com os seus pais, ou se ele realmente é um filantropo que quer ajudar ali Gotham, a sociedade e as pessoas. E esse embate entre Bruce Wayne e Batman é uma coisa que eu acho muito legal e é muito bem entregue pelo nosso queridíssimo Robert Pattinson do Crepúsculo, hein? Maravilhoso. Eu já quero aproveitar e falar também das atuações, que a dele tá excelente, tá? Apesar de que há uma questão aí a respeito do Robert Pattinson, que ele é mais um ator de direção do que um ator de improviso. O que eu quero dizer com isso? Em todos os personagens, principalmente lá no Crepúsculo, que foi quando teve o boom dele, porém eu o conheço desde Cedrico, lá do Harry Potter, você percebe que ele faz aquilo que o diretor manda, e ele se torna um excelente ator por causa disso, porque o diretor manda ele ficar sério, ele fica sério, o diretor manda ele sorrir, o diretor manda ele fazer o que for, ele faz. Eu não noto nele uma certa improvisação, eu não noto na atuação do Robert Pattinson algo que seja dele, algo que seja inovador, porém isso não o descredibiliza. Isso torna ele um profissional excelente. Porém, vale a crítica aí e comparações com outros atores que improvisam tão bem quanto o saudoso aí, esqueci o nome dele, que fez o Coringa no outro filme. Cara, Heath Ledger. É difícil de falar, nem eu sei a pronúncia. Mas vale aí a crítica e a comparação com o saudoso Heath Ledger, que fez aí o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, onde ele simplesmente improvisou na maioria ali da sua atuação e foi excelente. Os outros personagens desse filme também entregam muito bem, principalmente o ator que faz o Pinguim, só que eu não lembro o nome dele aí, coloca o nome dele aí na tela aí. Ele tá totalmente diferente, algumas pessoas conhecem ele de Animais Fantásticos e ele tá fazendo muito bem esse personagem, tem até uma ótima referência ali com ele, e quem percebeu aí, viu o filme, vai entender do que eu tô falando. Eu também quero dar destaque pra atuação da atriz que fez a Mulher Gato, que é a Zoe Kravitz. Não é esse o nome dela não. Kravitz. Não é essa não. Enfim, quero dar destaque também para a atriz que fez a Mulher Gato e também para os atores que fizeram tanto o Charada quanto o Comissário Gordon. Ficou excelente, eles ajudaram muito na trama, são boas escadas pro Batman, principalmente o Charada, que ele é praticamente o alter ego ali do Batman ali, só é como se fosse o Bruce Wayne tendo outras atitudes em detrimento daquilo que aconteceu com ele, ao invés de tentar defender a cidade. Tá um pouco confuso? Assiste o filme que você vai entender. A direção ela é excelente, o roteiro ele consegue fazer uma coisa diferente dos outros filmes, principalmente por essa pegada aí de detetive, de tentar descobrir os mistérios. Uma coisa que eu amo, que eu acho excelente nesse filme é a fotografia, principalmente numa cena específica de perseguição, quando ela termina, tem uma cena que eu acho que ela é uma das cenas mais lindas desse filme, e uma outra também quando o Batman resolve colocar ali todas as pistas ali no chão. Ela é um pouco desperdiçada no que se refere à narrativa do filme, porque não faz nenhum sentido. Quando você vai ver o filme, tu vai entender que ela não faz sentido lógico ali pro próprio personagem conseguir entender o que ele tá falando. Ela é muito mais pra nós, espectadores, entendermos como um todo. Ela é bonita sim, a cena, porém, pra narrativa do filme, ela não acrescenta em absolutamente nada. Isso é só porque o diretor quis colocar e quis deixar bonito. A trilha sonora ela tá muito boa e a forma como o filme foi montado eu também gostei muito. Ela é muito dinâmica, embora seja um filme de longa duração.
eu não senti estar cansado. Eu acredito que todas as cenas elas foram necessárias pro filme, com exceção de uma cena no final, quando revela um determinado personagem, que eu acho que ela foi totalmente desnecessária, e se você assistiu, você pode dizer qual é essa cena, porque eu também não gostei. Ao fim, esse filme, ele ajuda muito ao personagem do Batman na questão de amadurecimento, de saber em que ele pertence nesse mundo, e por incrível que pareça, o vilão Charada, ele ajuda ele nisso. Ele é um vilão extremamente carismático, confuso, louco, um pouco engraçado. Algumas piadas dele eu não achei aquela coisa toda, mas ele é assim um pouco engraçado. O Paul Dano fez algo que me agradou, não foi algo que eu achei desconexo ou ruim com relação ao personagem. A única coisa que eu achei um pouco estranha foi a caracterização dele, mas ela não é algo que me distanciou do personagem. Ela traz um pouco de realidade para a trama, porque todo o filme ele é mais real, ele tem muito menos fantasia que os filmes anteriores que o Batman esteve presente, mas esse personagem, o vilão, ele é um vilão que ele ajuda muito. Ele é um vilão que mais contribui com o Batman do que o contrário. E eu quero dar um destaque aqui para o terceiro ato, que algumas pessoas acharam o terceiro ato ruim, mas eu achei sensacional. Tudo que acontece com o Gotham, as decisões que o Batman toma, a forma como ele resolve as coisas, e quando ele toma uma droga lá, que eu não vou dizer o que é, aquilo ali fica top, e você vê ali que ele pode se tornar algo pior, e é legal. O filme é muito bom, assista se você puder, e é isso aí, galera. Eu sou o Digão Bale mais uma vez, e assista o Batman. Tem que falar mais alguma coisa? Não?